Muito bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, nobres colegas. Sejam bem-vindos ao LAC Ambiental, o canal da legislação ambiental comentada. Meu nome é Lucas Azevedo de Carvalho e quem quiser saber um pouco mais sobre mim, basta acessar nossa página no Facebook, porque aqui vamos direto ao que interessa e o assunto do momento é o novo Código Florestal Brasileiro. Pois bem, eu decidi disponibilizar gratuitamente este curso para os senhores, buscando basicamente 3 objetivos. O primeiro deles é apresentar a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal, seus principais conceitos e parâmetros e trazer também alguns aspectos práticos para facilitar a compreensão. O segundo objetivo é debater e construir conjuntamente o conhecimento. Por quê? Na medida em que nos abrimos nas redes sociais, eu espero receber críticas, elogios, sugestões, acréscimos e também perguntas que responderei na medida do possível. E assim vamos evoluir conjuntamente neste tema, que apesar de muito importante, ainda é pouco debatido. E por fim, meu terceiro objetivo é, claro, fazer um jabá, porque eu tenho 2 obras publicadas sobre o assunto e caso os senhores gostem dessas aulas, poderão se interessar em adquiri-las. O primeiro livro se chama O Novo Código Florestal Comentado Artigo por Artigo. Foi publicado pela editora Juruá. Nele eu trago uma doutrina bastante aprofundada, são mais de 500 páginas nas quais eu comento dispositivo por dispositivo legal. O segundo livro se chama O Código Florestal para Concursos, que eu publiquei de forma autônoma pelo Clube dos Autores. Nesta obra eu trago uma teoria bastante resumida e mais de 100 questões comentadas para que o candidato pegue a manha e acerte-as na prova, ok? Então vamos ao curso, que é composto por 5 aulas com duração entre 15 e 30 minutos. Nesta primeira aula vamos ver a estrutura do Código Florestal e iniciaremos o estudo das áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Então vamos lá. A estrutura do Código Florestal Brasileiro. Este é o tópico que considero mais importante de todas as 5 aulas. Por quê? Se não compreendermos este primeiro momento, não iremos compreender as aulas que se seguem. É entendendo a estrutura do Código Florestal, o funcionamento da nova lei, que vamos ser capazes de interpretar os seus dispositivos. Então eu peço que prestem bastante atenção na estrutura do Código Florestal Brasileiro. A Lei 12.651 de 2012 surgiu com o intuito de conciliar a necessidade de proteção com a necessidade de produção. E aí ela foi dividida em disposições transitórias e disposições permanentes. Argumentava-se durante o debate no Congresso Nacional que se mantivéssemos os parâmetros do Código Florestal de 1965, que foi o Código revogado, se mantivéssemos os parâmetros lá existentes, iríamos perder milhões e milhões de hectares de área produtiva. E isso ocasionaria impactos sociais e econômicos muito grandes. Por outro lado, argumentava-se, é claro, pela necessidade de preservação ecológica. E aí, a proposta do novo Código Florestal foi conciliar estes 2 aspectos. E foi como se o legislador assim dissesse: para quem começou a utilizar anteriormente a uma determinada data, nós vamos pegar mais leve. Nós temos que deixar ele manter parcialmente ou integralmente aquela área produtiva. Porém, se ele começou ou começará a utilizar a partir de um determinado momento, nós vamos ser mais rigorosos, nós vamos aplicar normas mais restritivas, normas semelhantes às que existiam no Código Florestal de 1965. E aí surgiram as disposições transitórias, que voltam-se para o passado com normas mais brandas, buscando facilitar a regularização das propriedades rurais, e as disposições permanentes, que apresentam normas semelhantes às que dispunham o Código Florestal de 1965. Disposições transitórias, com regras mais flexíveis,
e disposições permanentes, com regras mais rigorosas. E que momento é este que seria o divisor de águas? Prestem bem atenção, guardem esta data. Via de regra, 22 de julho de 2008. 22 de julho de 2008. Por quê? Porque é nesta data que se promulgou o decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais. É como se o legislador assim dissesse: se você desmatou, se seu avô, se seu tataravô, se o anterior proprietário possuidor ou você mesmo começou a utilizar aquela área anteriormente de regulamentada a Lei de Crimes Ambientais, anteriormente a 22 de julho de 2008, nós vamos pegar mais leve. Você vai preencher algumas condições e vai poder continuar utilizando parcialmente ou integralmente aquela área. Porém, se você, seu avô, seu tataravô, seu vizinho que depois você adquiriu após a propriedade dele, começou ou começará a utilizar a partir de 22 de julho de 2008, depois de regulamentada a Lei de Crimes Ambientais, você terá que cumprir normas mais rigorosas, ok? Então prestem bastante atenção. Disposições transitórias, que está lá no capítulo 13 da lei, e disposições permanentes, que são aplicadas para quem começou ou começará a utilizar, via de regra, após 22 de julho de 2008. Esta divisão é muito importante e com essa ideia vamos compreender todo o restante, todos os demais dispositivos legais. E é justamente nas disposições transitórias que voltam-se para o passado, facilitando a regularização daqueles que estavam utilizando de forma irregular, que se encontram os dois institutos mais polêmicos do Código Florestal, quais sejam a anistia e o uso consolidado. O que seria a anistia? Entre aspas, vou explicar por quê. A anistia é a possibilidade daquele que sofreu uma multa ambiental por infração cometida anteriormente a 22 de julho de 2008, é a possibilidade dele converter esta multa em serviços ambientais. Ou seja, ele cometeu uma infração ambiental antes de 22 de julho de 2008 e foi autuado pelo órgão ambiental. Ao invés dele pagar esta multa em pecúnia, em dinheiro, preenchidas algumas condições, ela será convertida em serviços ambientais. Observe que não é uma anistia pura e simples, não é um perdão puro e simples. Ele terá que cumprir determinadas condições, dentre as quais pode estar, inclusive, o plantio de vegetação nativa. Então, utilize o termo anistia entre aspas, por dois motivos. A lei não utiliza essa palavra, a Lei 12.651 de 2012, em nenhum dispositivo utiliza o termo anistia, e não se trata de um perdão puro e simples, mas sim de um perdão condicionado ao preenchimento de determinadas condições que vamos ver adiante, ok? E o segundo instituto muito polêmico é chamado de uso consolidado. O que seria o uso consolidado? É a possibilidade de manutenção da área, manutenção do uso, que no Código Florestal anterior seria considerado irregular, ok? Então, via de regra, se ele converteu aquela vegetação nativa, mas não poderia, antes de 22 de julho de 2008, ele estava irregular. Porém, o novo Código Florestal abre a possibilidade que, preenchidas algumas condições, ele continue a utilizar aquela área de forma integral ou de forma parcial. Como vamos ver à frente, pode ser necessário que ele recomponha determinada parcela daquela área. Em alguns outros casos, ele poderá continuar utilizando a integralidade da área, preenchidas algumas condições, ok? Então são os institutos da anistia e do uso consolidado, que deram muito pano para manga durante o processo de revisão legislativa. Aqueles que eram contra estes institutos argumentavam o seguinte: ora, você está beneficiando o anterior infrator e prejudicando aquele que cumpriu o Código Florestal de 1965. Por quê?
Por quê? Se ele desmatou, se ele agiu de forma irregular, ele poderá ser perdoado de sua multa, ou seja, poderá, ao invés de pagá-la em dinheiro, vê-la convertida em serviços ambientais e poderá continuar utilizando aquela área de forma total ou parcial. Então ele infringiu a lei vigente à época, ele desrespeitou o Código Florestal de 1965, mas será beneficiado. E aquele que preservou, que cumpriu todas as condições estipuladas na lei anterior, ele não poderá utilizar a área. Então ele acabará sendo, em termos econômicos, prejudicado. Este era um argumento. O outro era o seguinte: isso gerará uma ausência de credibilidade na norma. Ora, eu não vou cumprir a norma ambiental, porque daqui a alguns anos irá vir uma outra lei e irá me perdoar. Isso, infelizmente, é muito comum no Brasil. Por exemplo, eu não vou pagar o imposto, porque daqui a anos eu vou ser perdoado e pagarei de forma parcelada, sem juros. Então aquele que descumpre a lei acaba sendo beneficiado. E isso gera uma ausência de credibilidade na norma, que infelizmente é muito comum no Brasil. E por fim, argumentavam, é claro, a necessidade de preservação ecológica. Ou seja, que se liberasse o uso naquelas áreas, iríamos ter um prejuízo ambiental muito grande, pois naquelas áreas há uma importância ecológica a ser preservada. Estes eram os contrários ao novo Código Florestal brasileiro, principalmente aos institutos da anistia e do uso consolidado. Porém, os favoráveis falavam o seguinte: ora, é preciso manter a área produtiva. Se cumprirmos o Código Florestal de 1965, retirarmos toda essa área produtiva e transformarmos em vegetação nativa, iremos ter um prejuízo econômico e social muito grande. Lembrando que é o setor rural responsável pela integralidade do superávit da balança comercial brasileira. Então não dá para desconsiderar este aspecto econômico. Argumentavam também que no passado o próprio governo estimulou o descumprimento da lei, como por exemplo naquele programa chamado Provárzea. Quando a várzea era considerada área de preservação permanente, o próprio governo estimulou que se plantasse, por exemplo, arroz naquela área. Então não poderia, anos depois, o mesmo Estado que estimulou o uso, punir aquele uso. Por fim, argumentavam que, em muitos casos, era impossível de se cumprir a legislação anterior. Por exemplo, em propriedades com muitos cursos d'água, com muitos morros, com muitas áreas de preservação permanente, poderia acontecer que as restrições de uso a tornassem inviável sob o aspecto econômico. Diante disso, seria preciso alterar a lei para adequá-la de forma melhor à realidade rural brasileira. Se pararmos para pensar, ambos os lados têm razão, a depender do ponto de vista. E a ideia do Código Florestal, se dividindo em disposições transitórias e disposições permanentes, foi justamente conciliar estes aspectos. Por outro lado, para compensar estes institutos mais polêmicos, o Código Florestal trouxe alguns pontos que chamamos na doutrina de pontos mais ecológicos da Lei 12.651 de 2012. Quais sejam? O primeiro deles, Cadastro Ambiental Rural. Com o Código Florestal, todos os proprietários e possuidores rurais terão que se inscrever neste Cadastro Ambiental Rural, apresentando ali um mapa de sua propriedade. E isso permitirá uma melhor fiscalização e fará com que o governo tenha uma base de dados mais completa para efetuar melhores políticas públicas. Um segundo ponto mais ecológico seria o programa de regularização ambiental, muitas vezes necessário para que o proprietário ou possuidor tenha os benefícios da nova lei. Ele vai assinar um termo de compromisso e irá cumprir determinadas condições deste programa de regularização ambiental. Dentre estas condições pode estar, inclusive, o plantio de vegetação nativa, e isso traria um ganho ecológico. Por fim, o pagamento por serviços ambientais, que seria a possibilidade daquele que preserva receber uma contraprestação pecuniária, receber um dinheiro do governo,
tendo em vista a limitação de uso em sua propriedade, tendo em vista a preservação ecológica, que apesar de estar aquela vegetação nativa em sua propriedade ou posse, ela beneficia a toda a sociedade. Então está aí a estrutura do Código Florestal, sua ideia central. Espero que tenham compreendido, porque precisaremos destas noções para compreender todo o restante do curso. Então vamos lá adentrar ao primeiro artigo da Lei 12.651 de 2012. E aqui aproveito para tecer uma breve crítica. Diz o artigo 1º-A: esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação. E continua: como sabido, em termos de legislação ambiental, a competência legislativa é concorrente. O que significa isso? Que União, Estados, municípios e Distrito Federal podem legislar sobre o tema. Na teoria, a União promulgaria normas gerais e os Estados poderiam adaptá-las às suas especificidades. Já os municípios poderiam suplementar esta legislação. Assim, sairíamos do geral para o mais específico. E cumprindo o mandamento constitucional, o artigo 1º-A da Lei 12.651 de 2012 diz que o Código Florestal é uma norma geral, visto que, em termos de competência legislativa concorrente, ela foi promulgada pela União. Assim, trata-se de uma norma geral. Porém, vamos ver durante o curso que o Código Florestal brasileiro ele é bastante específico, ele é bastante minucioso. Ele deixa muito pouco espaço para que os estados adequem essa legislação às suas especificidades. Assim, na prática, ela não é uma norma tão geral como está escrita aqui no artigo 1º-A. Ok? Vista a estrutura do Código Florestal e tecida esta breve crítica, vamos iniciar o estudo das áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, que formam aí um dos institutos mais debatidos do Código Florestal brasileiro. Conceito: as APPs são áreas cobertas ou não por vegetação, protegidas por lei com fins de preservação ambiental. Está lá no artigo 3º, inciso 2º. Observe a expressão em destaque: cobertas ou não por vegetação. É muito comum ouvirmos dizer algo do tipo: aquela área ali não é importante sob o aspecto ecológico, ela não precisa ser protegida, porque ela é formada por pedras, por areia, ali não tem bicho, etc. Errado! Se trata de área de preservação permanente, não é floresta de preservação permanente. Ou seja, será considerada APP independentemente se o estado natural daquela área for floresta, for vegetação rasteira ou, como no caso de uma beira do rio, composta por pedras. O que se protege é a área e não necessariamente a floresta. É APP, não é FPP, ok? A ideia é que, em uma área de preservação permanente, ela deve ser mantida em seu estado natural, seja ele formado por floresta, por vegetação rasteira ou não. O importante é que seja mantida em sua condição natural, ok? Visto o conceito, vamos às funções das áreas de preservação permanente. Antigamente, a função das APPs era mais específica: preservar os recursos hídricos e proteger o solo. Porém, ainda na vigência do Código de 1965, essas funções foram muito ampliadas, o que se manteve no Código Florestal de 2012. Observe: preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Observe aí a missão quase impossível a ser cumprida pela área de preservação permanente, desde preservar recurso hídrico até assegurar o bem-estar das populações humanas. Visto o conceito e a função das APPs, vamos à primeira modalidade, as APPs de cursos d'água, ok? E aí vamos estudar quais são os parâmetros nas disposições permanentes e qual será a faixa de recomposição nas disposições transitórias. Vamos começar com as disposições permanentes, para quem começou ou começará a utilizar
após 22 de julho de 2008. Neste caso, a faixa das APPs de cursos d'água irá variar única e exclusivamente de acordo com a largura deste curso d'água, de acordo com a largura do rio. Quanto maior a largura, maior a faixa de APP, como está aí no quadro que mostramos na tela. A título de exemplo, se o rio tiver menos de 10 metros de largura, a APP será de 30 metros. Se o curso d'água tiver de 10 a 50 metros de largura, a APP será de 50 metros. Se o curso d'água tiver de 50 a 200 metros de largura, a APP será de 100 metros. E assim por diante, sendo o limite máximo da APP de 500 metros para os cursos d'água com mais de 600 metros de largura. E uma observação muito importante: de onde eu começo a contar a faixa de preservação permanente? No código anterior, se iniciava a contagem da máxima cheia, do leito maior, ou seja, daquele período mais chuvoso, quando tinha a máxima cheia do rio. No final dessa máxima cheia, você começava a contar a área de preservação permanente. Hoje não mais, a contagem se inicia da calha do leito regular. E isto é uma mudança muito significativa. Então, quando você tem a calha do leito regular, muitas vezes ali visível ao olho nu, aquela marquinha do curso d'água, dali você inicia a contagem da área de preservação permanente. Ok? E isso traz implicações práticas relevantes. Vou destacar uma. No Código Florestal de 1965, como a contagem se começava só do leito maior, da máxima cheia, toda a região úmida que porventura tivesse ali na beira do rio, chamada de várzea, toda essa várzea era considerada como se parte do curso d'água fosse. Era assim de uso protegido, porque somente depois dessa várzea, somente ao final da área úmida, se iniciaria a contagem da área de preservação permanente. Agora não mais. Como você inicia a contagem da calha do leito regular, se você terminou a contagem da APP e ainda existe área úmida e ainda existe várzea, essa várzea é uma área que poderá ser utilizada. Em outras palavras, a várzea por si só não é considerada APP. Ou seja, pode ser que tenha uma várzea tão extensa que a contagem da APP termine antes de findada a área úmida e assim a parte restante poderá ser utilizada. A título de exemplo, se você tem um curso d'água com até 10 metros de largura, um curso d'água de 9 metros de largura, a faixa de APP é de 30 metros. Porém, nesta ocasião, você tem uma várzea de 50 metros. Os 20 metros restantes da várzea podem ser utilizados, ok? Então, esta é uma mudança muito importante trazida aí pela Lei 12.651 de 2012, a forma de contagem da APP. Ela se inicia da calha do leito regular, não mais da máxima cheia. Uma segunda observação importante: nos rios efêmeros não há área de preservação permanente. Ou seja, se o rio for contínuo, se o rio for permanente, se ele estiver lá o ano todo, por óbvio tem área de preservação permanente. Se o curso d'água for intermitente, se ele estiver lá parte do ano sim e parte não, também terá área de preservação permanente. Em rios permanentes e intermitentes, tem APP. Porém, se o curso d'água for efêmero, se ele se formar logo depois de uma chuva e rapidamente se extinguir, não tem APP. Curso d'água efêmero não tem APP. Ok? Mas, professor, como ficam os parâmetros das áreas de preservação permanente em zonas urbanas? Este é um debate muito intenso que aqui eu trarei de forma reduzida. Eu trago este debate nas APPs de cursos d'água porque é mais comum que em áreas urbanas vejamos os rios com as APPs não protegidas, às vezes com vias asfálticas, às vezes com prédios urbanos, etc. Porém, é um debate que serve para todas as modalidades de APP. Em áreas urbanas, apesar da divergência, o novo Código Florestal
parece ter adotado a corrente que já era majoritária no Código Florestal anterior. Que corrente é esta? Que os parâmetros de APP são os mesmos em áreas urbanas e em áreas rurais. Veja o que diz o artigo 4º da Lei 12.651 de 2012. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas. Em zonas rurais ou urbanas. Ou seja, o Código Florestal não distingue. Os mesmos parâmetros da zona rural são aplicáveis à zona urbana. Ok? Porém, parte da doutrina e parte da jurisprudência, em determinados casos, diante do caso concreto específico, aceita a mitigação dos parâmetros de APP. Quando isso ocorre? Quando não houver ali uma função ecológica a ser preservada. Vamos explicar com um exemplo para ficar mais claro. Você tem ali na cidade um curso d'água repleto de prédios urbanos em sua margem. Nunca se respeitou a APP. Porém, tem um lote vazio ali naquela região. E agora, o Ministério Público e os demais órgãos ambientais, cumprindo seu papel, estão fazendo com que se cumpra a lei. Ou seja, não poderia utilizar aquele lote vazio, ou parte dele, porque parte dele, estando à beira do curso d'água, seria considerado área de preservação permanente. Porém, o restante da cidade está repleto de prédios urbanos e aquele lote vazio ali significaria um local para criadouro do mosquito da dengue, para fuga de um foragido da lei, para usuário de entorpecentes ilícitos, e isso ocasionaria um mal social. E diante destas questões, utilizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não seria interessante que se mantivesse a restrição, ou seja, que se tivesse um prejuízo social e econômico e em troca disso não houvesse a preservação ecológica, tendo em vista que a função ecológica daquela área está bastante comprometida. Diante disto, naquele caso concreto estudado, seria possível mitigar ou até mesmo afastar os parâmetros das áreas de preservação permanente. Esta é uma corrente doutrinária que já tem sido aceita por parte da jurisprudência. Eu publiquei um artigo na Revista de Direito Ambiental sobre este tema e segue aí na tela para quem quiser aprofundar no mesmo, ok? Mas, via de regra, os parâmetros de APP são aplicáveis às zonas rurais e urbanas. Parte da doutrina e parte da jurisprudência aceitam a mitigação destes parâmetros quando a função ecológica daquela área já estiver praticamente zero, já estiver bastante reduzida. Ok? Estudadas as APPs de cursos d'água nas disposições permanentes e observado que os parâmetros das APPs em geral são aplicáveis tanto às zonas rurais quanto às zonas urbanas, vamos voltar para as APPs de cursos d'água e iniciarmos o estudo das disposições transitórias. Nas disposições transitórias em APPs de cursos d'água, se o uso tiver iniciado anteriormente a 22 de julho de 2008, será permitido que se continue utilizando aquela área, preenchidas algumas condições, das quais destaco: inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O proprietário ou possuidor terá que ter feito a inscrição no CAR, ok? O uso, obviamente, anterior a 22 de julho de 2008. Um terceiro requisito é a observância de critérios técnicos de conservação da água e do solo. Dizer que se pode usar não é o mesmo que dizer que se pode utilizar de qualquer maneira. É preciso observar critérios técnicos de preservação da água e do solo. As atividades que ali poderão permanecer devem ser agro-silvio-pastoris, de ecoturismo e de turismo rural. Essa é uma regra geral que comporta exceções. Por fim, o último requisito é a recomposição. No caso das APPs de cursos d'água, para que se continue o uso, será preciso recompor uma parcela da área de preservação permanente. E que parcela seria esta? Nas disposições permanentes,
A largura da APP varia de acordo com a largura do curso d'água. Nas disposições transitórias, a faixa de recomposição irá variar basicamente de acordo com o tamanho da propriedade ou posse. Não é de acordo mais com a largura do curso d'água. Nas disposições transitórias, a regra é que a faixa de recomposição irá variar de acordo com o tamanho da propriedade. Então vamos lá. Se a propriedade tiver até um módulo fiscal, e o que é módulo fiscal? Vamos abrir um parêntese para explicar. Módulo fiscal é uma unidade em hectare que indica, em tese, uma parcela de área na qual seria possível uma família trabalhar para retirar o seu sustento. Isso vai variar de município para município. Por exemplo, em São Paulo, capital, em tese, é preciso uma menor área produtiva para se manter uma família, se comparado a um município da região amazônica, ok? Então, como dever de casa, peço aos senhores que entrem no site do INCRA e observem e verifiquem o módulo fiscal do município no qual residem. Em Viçosa, onde fui criado, Minas Gerais, o módulo fiscal é de 22 hectares, para dar um exemplo. Mas ele pode ir a 100 ou até mais de 100 hectares e pode ser bem menos que os 22 hectares de Viçosa, Minas Gerais. Peço que verifiquem o módulo fiscal dos municípios dos senhores, como aí um dever de casa no site do INCRA. Voltando, se a propriedade tiver até um módulo fiscal, em Viçosa, Minas Gerais, até 22 hectares, a faixa de recomposição da APP será de 5 metros, independentemente da largura do curso d'água. Se o curso d'água tiver 2 metros, recompõe 5 metros. Se o curso d'água tiver 1 quilômetro de largura, recompõe-se também 5 metros. Olhem aí uma imagem para deixar mais clara esta questão. Trata-se do Rio São Francisco. Nesta área, a APP nas disposições permanentes seria de 200 metros, representada aí por esta linha vermelha. Já nas disposições transitórias, como essa propriedade tem até um módulo fiscal, a faixa de recomposição será de 5 metros, representada aí por essa linha amarela. Observe que, se fôssemos cumprir as disposições permanentes, o proprietário ou possuidor aqui perderia mais da metade de sua propriedade ou posse. Por outro lado, nas disposições transitórias, ele terá que recompor somente 5 metros, o que também é questionável sob o ponto de vista ecológico. Continuando, se a propriedade tiver de 1 a 2 módulos fiscais, a recomposição da APP será de 8 metros ao longo do curso d'água, não importa a largura do rio. Se a propriedade tiver entre 2 e 4 módulos fiscais, a faixa de recomposição será de 15 metros, também independentemente da largura do curso d'água. Está aí uma imagem representativa da faixa de recomposição da APP variando de acordo com o tamanho da propriedade e não de acordo com a largura do curso d'água. Ok? E se a propriedade tiver mais de 4 módulos fiscais, ou seja, nos demais casos que ainda não falei, como que fica? De acordo com a Lei 12.651 de 2012, esses demais casos estariam resumidos em propriedades com mais de 4 módulos fiscais. Nestes casos, a recomposição seria de 20 a 100 metros e estaria definida no PRA, no Programa de Regularização Ambiental. Ou seja, quando fizesse o termo de compromisso para aderir ao PRA, estaria lá a sua faixa de recomposição, variando entre 20 e 100 metros, ok? Porém, o Decreto 7830 de 2012 dividiu essa questão, trouxe mais hipóteses. Para o decreto, se a propriedade tiver de 4 a 10 módulos fiscais e o curso d'água tiver até 10 metros de largura, observe que aqui está valendo a área da propriedade e a largura do curso d'água. Então, se a propriedade ou posse tiver entre 4 e 10 módulos fiscais
e o curso d'água com até 10 metros de largura, a recomposição será de 20 metros. Por outro lado, em propriedades com tamanho entre 4 e 10 módulos fiscais, porém com um curso d'água maior que 10 metros de largura, ou em propriedades com mais de 10 módulos fiscais, ou seja, todos os casos restantes, a recomposição seria metade da largura do curso d'água, variando entre 30 e 100 metros. Vou explicar melhor. Nestes demais casos, propriedades com tamanho entre 4 e 10 módulos fiscais e curso d'água com largura maior que 10 metros, ou propriedades com mais de 10 módulos fiscais, a recomposição seria metade da largura do curso d'água, porém ela tem um parâmetro mínimo de 30 metros e um parâmetro máximo de 100 metros. Então, se o curso d'água tiver 500 metros de largura, a metade dele seria 250 metros. A recomposição será de 250 metros? Não, porque tem um parâmetro máximo de 100, então serão recompostos 100 metros de vegetação nativa. Se o curso d'água tiver 50 metros, a metade é 25, porém existe o parâmetro mínimo de 30 metros e a recomposição deverá obedecer a este parâmetro mínimo, ou seja, recompõe-se 30 metros. Se o curso d'água tiver 70 metros de largura, a recomposição é a metade do curso d'água, que é de 35 metros, que é uma faixa que já está dentre o parâmetro mínimo e máximo, recompõe-se 35 metros. Pessoal, eu sei que são muitos detalhes. Isso corrobora a minha crítica feita no começo da aula, a de que o Código Florestal não é uma norma tão geral assim. Ela é muito minuciosa. É claro que assistindo estas aulas, os senhores não vão memorizar todos os parâmetros. Porém, se for um profissional da área, lá no campo terá a condição de consultar a lei e, com os entendimentos que aqui estamos compartilhando, compreender e interpretar aquele dispositivo legal e achar a resposta adequada para aquele caso concreto. Se for um candidato a concurso público, este curso irá trazer uma noção para que os senhores, lendo a lei, acertem a questão que for pedida na prova, ok? E é claro, façam bastante exercícios sobre o tema. Então, resumindo esta parte final, que é um pouco mais complicada. Para a Lei 12.651, se a propriedade tiver mais de 4 10 módulos fiscais, a recomposição será entre 20 e 100 metros, a depender do que for estipulado no PRA, no Programa de Regularização Ambiental. Para o Decreto 7830 de 2012, abre-se duas hipóteses. Propriedades com tamanho entre 4 e 10 módulos fiscais, nas quais passa um curso d'água inferior com largura inferior a 10 metros. E aí a recomposição será de 20 metros. Ou propriedades com tamanho entre 4 e 10 módulos fiscais e com cursos d'água com largura superior a 10 metros. Ou propriedades com mais de 10 módulos fiscais. Nestes casos, a recomposição será metade da largura do curso d'água, com um mínimo de 30 e o máximo de 100 metros. Ok? Espero que tenham compreendido. Pessoal, esta foi nossa primeira aula. Vimos a estrutura do Código Florestal e iniciamos o estudo das áreas de preservação permanente, o conceito, a função e as APPs de cursos d'água. Na próxima aula, iremos continuar o estudo das APPs. Espero que tenham gostado e nos vemos na segunda aula. Obrigado e até logo!